Pô, essa era a pergunta que eu estava tanto esperando. Se não perguntasse, eu ia pedir para alguém perguntar, ia ter que... Vamos lá. O Jorge Jesus e sua equipe saem daqui aí há uma semana, 10 dias. Na sexta-feira passada, ou retrasada, ele encaminha para o clube um pedido de desligamento e começa aos processos, aos protocolos de encerramento dessa relação. Isso começa, isso não é brincadeira, são contratos internacionais, a legislação brasileira é dificílima em relação a outros países. Enfim, se começa em todos esses pontos aqui, até que vão para o outro país ou outro clube, para que possa se fazer o pagamento. E lá também tem os processos e o protocolo. Lá o contrato tem que chegar no financeiro, lá tem que... Não é só aqui que tem financeiro, não é só aqui que tem CEO, não é só... Lá também tem, nos outros lugares tem. Quando eu estou falando, não estou falando do Benfica, não, estou falando de todos os outros lugares. Tem fuso horário. No meio desse processo aí, ainda teve o aniversário do Jorge. Então, quer dizer, a documentação já estava toda lá, precisava da assinatura do Jorge para a anuência disso aí. Enfim, e se demorou um pouquinho isso aí. Não tem culpado, não tem nenhum tipo não terá qualquer tipo de desconforto a pagamento. Eu acredito que essa semana aí vai estar tudo resolvido, mas as coisas aconteceram rápido, as coisas aconteceram de maneira que foram intensas e não poderia parar o mundo só para resolver isso. O presidente Rodolfo Landim sempre está em cima, sempre está preocupado, sempre está arguindo a todos esses aspectos para que seja com transparência, seja com rapidez, que a comunicação seja rápida. E assim será. Quando a gente resolver isso aí, a gente vai comunicar certinho, vai passar. Eu acredito que essa semana aí, mas não tem nenhum culpado disso. Apenas tem isso. Tem fuso horário, tem legislação trabalhista brasileira, tem todos os aspectos que vêm antes de se submeter o contrato para lá, para que o Benfica pudesse fazer o pagamento. João Pedro Granetti, coluna do Fla. Você falou que precisava esperar o prazo das competições para definir situações contratuais, como extensões dos empréstimos de Pedro Rocha e Pedro. Agora, com os calendários definidos, o Flamengo já se movimenta nesse sentido? Já se movimenta e, em breve, a gente vai poder passar com certeza o que poderá ser feito. Diogo Dantas, o Globo. Braz, que precauções o Flamengo tomou para não ser surpreendido com a saída do novo treinador para a Europa no meio do seu contrato, como ocorreu com Jesus? Ótima pergunta também, que me possibilita a responder até um jornalista português que abordou esse tema. Eu queria deixar claro aqui que o Jorge Jesus, ele renovou o contrato com o Flamengo. Senão a gente acha que parece que renovou o contrato com o Flamengo. E, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, a história vai dizer, no processo de renovação, tinha um item que ele não abria mão, que era a multa rescisória de 1 milhão de euros. Então era muito fácil. Ou se aceitava, ou se não aceitava essa multa. Não renovava se não aceitava. Não renovava há 2 meses atrás. Aí essa aí é um recado para os filósofos do futebol, que tem bastante filósofo no futebol. É mais uma para os filósofos do futebol. Vocês queriam que eu e o Bruno fizessem o quê? Queriam que o presidente Landim fizesse o quê? Renova ou não? Como é que eu iria chegar para a torcida do Flamengo, a quem a gente, de fato, deve todas as explicações? Como é que a gente ia falar que a gente não aceitou um item do contrato, que era o mesmo contrato em que ele veio para cá? Como é que eu ia fazer isso? Então é muito fácil chegar e falar que a gente talvez não tenha... Olha o barulho lá. Que a gente não teve nenhuma falta de percepção e não passou batido nada. Apenas era
sim ou não. E nós todos optamos pelo sim. Vamos renovar com essa cláusula. Então, só foi isso. E achar que a gente é muito inocente a não saber que a gente tem informação de Portugal, que iria sair, que não iria sair. Mas, às vezes, a gente tem que morrer na inocência. Foi o que foi feito. Vene Casagrande, Jornal Dia. Pergunta ao Bruno Spindel. Domenech Torren era prioridade na lista de candidatos na mesa do Flamengo para tentar a contratação? Ele era o candidato que se adequava a todos os pontos do nosso perfil, né? Então, agora, é óbvio que isso você precisa conversar com ele para certas questões você entender se estão acima da tua expectativa, se estão alinhadas, se não estão alinhadas. E a conversa, ela reforçou dois aspectos assim importantíssimos. Um aspecto, três, ele compreender a grandeza do Flamengo e do projeto. Outro aspecto dele querer fazer história aqui, então assim, de querer vir aqui, óbvio que isso depende do clube, depende dele, depende da performance, depende dos atletas, depende de vencer, mas assim, o sonho é esse, de estar aqui por muito tempo e vencendo sempre. Então, esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto, uma serenidade, uma humildade absurda de reconhecer o valor dos atletas, o valor do trabalho que foi feito e o tempo e como que se faz um processo de mudança com o intuito de evoluir ainda mais, né? Então, esses aspectos aí na conversa presencial que a gente teve lá naquele jantar, acho que foi no sábado, né? Assim, esses três aspectos aí foram críticos em guiar a gente para essa decisão aí e foram muito importantes. São coisas que você só vai saber pessoalmente, olhando cara a cara com o treinador e foram aspectos fundamentais aí, porque em relação aos aspectos, vamos dizer assim, técnicos, né, de ideia de jogo, filosofia, futebol agressivo e ofensivo, ser vencedor, tudo isso a carreira dele mostra. Então, acho que a conversa foi fundamental. As perguntas que ele fez, tudo isso demonstra as intenções dele em relação ao Flamengo, conhecimento do clube, conhecimento dos atletas, conhecimento da forma com que a gente joga, a importância de convencer os atletas do projeto, de convencer os atletas do coletivo, de convencer os atletas da importância de vencer sempre. Então, todos esses aspectos aí, que são aspectos